Quem busca sucesso, busca êxito. Você está no lugar certo. Bem-vindos ao Êxito Cast. Olá pessoal, bem-vindos de volta. Está no ar a nova temporada do Êxito Cast. Eu estou aqui com duas grandes empresárias, executivas, maravilhosas, empreendedoras. E vamos começar. Eu vou me apresentar primeiramente. Eu sou a Vanessa Doniani. Sou especialista em marketing, sou CEO da agência Multifaces Comunicação, que é uma agência de marketing e de mídia. E esse ano, mais precisamente, eu fui convidada pelo Êxito para participar, junto com a Andressa, da coordenação da Câmara Feminina. Então, você que está aí assistindo a gente, quer conhecer mais, quer participar desse grupo de mulheres fortes, empresárias, batalhadoras, que cada uma aqui trabalha em nichos totalmente diferentes um do outro. Eu tenho certeza que hoje, principalmente aqui, a gente vai trazer dicas preciosas para você aplicar na sua vida hoje mesmo. Tem uma coisa que eu queria falar para vocês. É a minha primeira vez participando de um podcast. Estou muito animada, estou nervosa. E também é a minha primeira vez como entrevistadora. Então, espero que aqui seja muito legal, seja muito divertido, né? Porque a nossa vida tem que ser divertida, tem que ser leve. E, principalmente, já ficar aqui para você que está assistindo a gente, uma inspiração, né, que você pode ser o que você quiser, você pode fazer o que você quiser, que a gente pode se desafiar, né, e sair das caixinhas. Tipo, eu comecei me apresentando que eu sou especialista em marketing, mas na verdade a gente pode ser o que a gente quiser, né, basta a gente se desafiar. Então já fica aqui um conselho para você se desafiar e fazer algo pela primeira vez. Que eu estou aqui, eu devo estar roxa nesse exato momento, que eu estou nervosa, mas vamos lá que vai dar tudo certo. Então eu vou começar a apresentar as minhas amigas executivas. Eu estou aqui com a mini biografia delas, mas olha, eu já tenho que falar. Que é tipo a música da Simone que a gente vai ter que cantar aqui. Calma, deixa eu respirar um pouco. Porque, gente, essas mulheres, elas começaram a trabalhar com 2 anos de idade. Não é possível que elas já fizeram tudo isso. Então, eu vou começar pela minha grande amiga, Lilian Primo Albuquerque. CEO da LPAS Consultoria, co-founder da Mobile Mobilidade Elétrica. Presidente interina do Conselho Consultivo do Instituto Êxito Latino-Americano de Empreendedorismo e Inovação e Head de Empreendedorismo e Startups na ANEFAC. Colunista na Nova Brasil FM, Êxito Empreenda do IG, Ed News, Startup e investidora de startups na Bossa Nova. Palestrante sobre a jornada da mulher investidora, jornada da mulher empreendedora e inovação e tecnologia. E criadora do curso de da Startup ao Equity e do podcast Startupcast. Gente, já vamos seguir todo mundo, fica o lembrete, já curte isso daqui, curte, compartilha, segue. Já segue da nossa amiga, podcast Startupcast da Lilian, já curte aí e compartilha. E agora vamos para a nossa amiga Tamares Parreira. Gente, a Tamares Parreira, a biografia dela, meu Deus do céu, a gente tem muito assunto legal para falar aqui hoje. Com mais de 29 anos de experiência no mercado de tecnologia e inovação, atuou como CEO da Medalha Inc., uma empresa no Vale do Silício, especializada em programas de experiência de clientes. Ela também é cofundadora do Capital Feminino, conselheira da Trends Innovation, certificada pela Inova Business School, head do squad de governança na Associação dos Conselheiros do Trends Innovation desde 2021. Também é do Digital Onboard, certificada pela HSM. Tá certo falar HSM? HSM. Conselheiro do True Innovation pela Go New e Advisory Board do Program Woman pela Sampo. Formada em Direito, tem MBA de Economia pela FGV, desenvolveu programas para expansão de ecossistemas no Brasil, na América Latina e global, na HP, Oracle, SAP, Autodesk, Infor, Amazon Web, onde foi premiada pelo projeto de expansão global da VTEX. Que legal!
mentora de startups pela ABS, investidora no mercado de capitais desde 2007, certificada Master pela B3, investidora anjo pela Bossa Nova, no pool do Primo Rico e Poolates da Carol Pfeiffer. Palestrante em eventos de tecnologia, universidades, Money Week do BTG e certificado de liderança feminina pela autora Sally Helgesen. Sendo embaixadora do livro Como as Mulheres Chegam ao Topo no Brasil. Membro da Academia Europeia de Alta Gestão, onde é coautora dos livros Liderança Humanitária, Liderança Feminina, ESG, Pilares de Transformação e Felicidade. Uma caçadora de tendências. Gente, quantas horas vai durar esse podcast? A gente falar de tudo isso. Capítulos, né? Vamos fazer em capítulos, em pílulas. Bom, para começar, eu acho que a gente tem muita coisa legal para falar. Mas para começar, eu queria perguntar para vocês. Querendo ou não, está sendo muito especial hoje aqui, porque vocês duas traçaram carreiras muito similares, né? Começaram na área de tecnologia, começaram a trabalhar muito nova, com 2 anos de idade, porque para fazer tudo isso. Começaram novas, estão na área de tecnologia. Mesmo assim, vocês não se caracterizam e se colocam apenas numa caixinha, vocês estão em várias caixinhas, e vocês duas, por coincidência, também estão muito fortes na área de conselheiras. E eu queria saber, para começar, uma curiosidade minha, vocês já são amigas de infância e, tipo, vamos juntas, ninguém solta a mão e vamos tomar essa carreira, ou como é que foi esse encontro de vocês na vida? Deixa eu até reforçar esse ponto, porque na minha bio não estão as outras caixinhas que estão a da Tamares, que é justamente onde a gente se conectou. Sim. Por estar uma bio resumida. E a gente se encontrou justamente no conselho. A gente se encontrou na Inova, né, Tamares? Foi. E foi um encontro até surpreendente, porque eu fiz a formação numa turma, ela fez uma formação em outra, e nós duas fomos convidadas para liderar um comitê. Que legal. E a nossa sinergia, ela aconteceu de uma forma tão fluida, que foi muito bacana, porque eu acho que quando a gente tem energias parecidas, né, a gente se conecta. E aí a gente se conectou em outras frentes, que foi na Academia Europeia de Alta Gestão, foi onde eu também sou membro da academia, foi também como conselheira de ESG, na Associação Brasileira de ESG, chegamos lá as duas. A gente também saiu no livro juntas de liderança feminina, onde a gente foi para Portugal, aí nos encontramos em Portugal, no lançamento, então várias coisas, aí a gente foi se conectando, se encontrando, e não estava nada combinado, a gente só simplesmente tinha os mesmos objetivos e estávamos ali. Então vocês duas já participavam de todos esses grupos, sim, estavam presentes nos mesmos lugares e não se conhecia. Não, a gente já se conhecia, a gente se conheceu na Inova, e depois disso a gente foi se conectando. Não tem muito, né? Tem uns 3 anos. E depois disso a gente foi se conectando e se encontrando nos lugares. E, por exemplo, o Conselho de Mulheres. Eu entrei no grupo, a Tamara estava lá. Oi, Li, você chegou? Entrei como conselheira no ISG. Oi, Li, você está aqui, você chegou. Que legal. Ou o contrário, ou fui pro evento tal, tô indo pro evento tal. Oh, você está aqui. E era nesse nível, assim. E cada vez mais, acho que foi um pouco disso, né? E vem da nossa história, né? Puxa, prazer, obrigada. Estou muito feliz de participar aí da sua estreia. A gente fica contente, né? Isso obrigada, é muito bom. Estou muito feliz. Mas, né, contando um pouco da nossa história, foi isso. A gente e vem um pouco da história das mulheres no mercado, né? Sim. A gente vai traçando as nossas carreiras, investindo muito em educação. E, como você falou, a nossa trajetória é muito similar. E chega um momento que é necessário a gente se encontrar, né? Com e certeza. Que bom. Acho que o papo hoje vai um pouco com relação a isso, que a gente se encontre um pouco antes, né? Olha quanto tempo eu tenho no mercado, tem uma profissional brilhante que estava ali, de repente, com as mesmas batalhas, e que bom que a gente se encontrou e a sinergia Sim. aconteceu, mas pode acontecer antes, né? É verdade. Que a gente possa provocar isso antes. E Genial. trazer mais mulheres para isso, para perto, né? A gente, por exemplo, estava comentando agora no início, a gente está num grupo de conselheiras mulheres, tem várias mulheres potentes ali. E o que fazer com elas, né? Como é que a gente consegue aproveitar muito mais isso? Porque a gente não sabe onde elas estão. Então, já que a gente está criando esse ecossistema, está fazendo parte disso, por que a gente não aproveita muito mais? Isso que você está fazendo aqui é um exemplo, né? Estou trazendo para um podcast, estou gerando visibilidade, estou mostrando para outras mulheres que é possível ter várias posições, fazer várias coisas, fazer o que quiser. Porque eu acho que o importante é isso, né? A gente se sentir bem no que a gente está fazendo. Dá trabalho, sim. Cansa, sim. Mas é uma opção de vida também, né? Que é uma coisa que você estava conversando logo no início, né, Tamares? Do quanto, às vezes, as mudanças são necessárias
na nossa vida e o que a gente vai tomar como escolha, né? E eu vivi muito isso desde muito nova, desde quando eu comecei a empreender. Eu comecei a empreender com 12 anos de idade. Lembra? Numa já barraquinha. temos uma resposta, pessoal, foi aos 12 anos. Aos 12 anos, uma barraquinha na frente do comércio do meu pai. Que legal. Então, o mindset empreendedor, ele já veio quando eu era nova. Não deu certo, porque eu não identifiquei a persona correta. Fiquei na frente de um comércio vendendo um produto que não eram para as pessoas corretas. E que isso é algo muito cultural, né, Ali? Nos Estados Unidos é muito comum os pais incentivarem os filhos a vender algo na frente de casa. E aqui no Brasil ainda não tanto. Sim. Né? Acaba sendo para a população um pouco mais carente e tudo mais. Mas acho que deveria ser algo ensinado na escola, né? Sem de todo dúvida. mundo tentar vender alguma coisa ou fazer alguma coisa. Ou fazer em casa, tentar vender na escola, né? E aí eu puxo o gancho para o próprio Instituto Eixo de Empreendedorismo, que eu tenho o prazer de liderar o conselho, onde a gente tem uma plataforma de mais de 1.000 cursos, entre cursos e conteúdos gratuitos para a sociedade. A gente fala que é para o jovem empreendedor, que é de 12 a 100 anos, 80 anos, porque para ser empreendedor jovem é uma questão de mudança de mindset, né? E ali tem desde inteligência emocional até inteligência artificial dentro da plataforma, onde a gente pode aproveitar esse conteúdo. Então, acho que falta também as pessoas saberem o que tem para aproveitar, né? E as escolas utilizarem isso como um benefício. Com certeza. Para poder transformar. Eu sentia muita falta na minha época da escola, de ter um mindset empreendedor. Só que os meus pais tinham um mindset empreendedor. Não então, tinha nem com internet, eles, né? Na nossa época. não, tava começando. Tava era aquela começando, discada, gente, sabe? Que depois da meia-noite eu alugava. Inclusive, é uma coisa que eu fazia. Eu alugava depois da meia-noite para pegar as vagas gratuitas do CIE para poder estudar, para ir para fazer curso. Então, eu saía da Zona Norte, ia para o Itaim, aqui perto, ou seja, quase que nessa rua aqui, fazer o curso. E era onde bolsas de estudos foi uma coisa que foi me transformando muito, né? Olhar o gratuito, que é uma das coisas que as pessoas não dão valor. Dê valor. O que está dentro da plataforma do Instituto é gratuita. Com certeza. Então, começar a olhar isso. E eu valorizo muito. Tipo, bolsas de estudos eu tive no MBA, uma série de coisas durante a trajetória. Mas deixa a Tamares contar aqui. Não, mas até isso é semelhante, né? Aproveitar essas oportunidades. E é o que a Lilian comentou. Eu também fiz muito curso gratuito, né? Essa curiosidade, acho que ela tem que nos acompanhar. Tá. Independente da escolha. Se vai trilhar um caminho de empreendedorismo, de gestão, ou o que eu falo, né? Ou se tornar um guru da sua área. Tem gente que fala, não quero gestão, né? Tudo bem, mas especialize, né? Busque conhecimento e informação. Não importa a fonte, claro, a fonte ela tem que ter uma fonte validada e segura. Sim. Mas eu digo, seja plural também. Olhe as diferentes perspectivas para que você tome a decisão do que é melhor. Então, acho que o conhecimento ao longo, né, desse caminho, ele foi importante. Aproveitar as oportunidades. Também tive acesso à bolsa, né, trilhando sempre desde muito cedo. Na minha época, ainda tinha curso de datilografia, gente. Caramba! Foi por aí que eu comecei, né, e a partir daí depois, né, vem para a área de tecnologia, informática. Então, as carreiras, quando a gente olha, quem se destaca, normalmente é aquele que agarra a oportunidade. O esforçado. É o esforçado. O obstinado, como diz o obstinado, nosso amigo Janguier. É isso, né? Então, acho que o Instituto, ele traz muito dessa vivência e como é que isso acontece na prática, né? Sim. Qual que é o resultado disso? Porque a gente fala muito da intenção, mas qual é o resultado dessa intenção? Tem que impactar a nossa vida. A gente começa impactando a nossa vida e depois a vida no entorno, né? E aí depois você começa a inspirar outras pessoas. Bom, Janguier é um exemplo grande disso, o Instituto traz também essa marca e é isso, acreditem, naquela pequena oportunidade, são pequenos passos, não são saltos mortais. Sim. A gente não vai fazer, né, a minha trajetória ela é longa, a da Lilian também, mas a gente aproveitou cada pequeno passo para construir a nossa história e a nossa reputação no mercado. Acho que tem um pouco disso, não tem fórmula mágica. Não existe fórmula mágica. Não. Eu achei genial isso que vocês... Gente, a gente já começou aqui. Eu separei algumas perguntas, mas acho que vai ser uma conversa bem fluida. Eu acho que vocês já falaram aqui pontos muito cruciais. Do plural, eu gosto muito disso, porque até eu sempre faço um paradoxo, o nome da nossa empresa é Multifaces. Então, quanto que é bom a gente ser múltiplas, né? A gente cada hora estar trabalhando de uma coisa, cuidando de um projeto, em um mercado diferente do outro. E como é possível fazer isso, né? Porque basta a gente estudar, ir atrás, né? Pesquisar. E eu sei que uma característica muito forte de vocês duas também é a curiosidade, né? Porque acho que para vocês conseguirem ter conquistado essa carreira tão brilhante de vocês, com certeza vocês são mulheres curiosas
e mulheres que vão atrás, que têm atitude, né? Porque eu acho que é muito importante isso também. Ah, eu fiz um monte de curso, minha vida não mudou. Gente, se você não for lá, não for atrás, a importância dessas duas mulheres, por isso foi minha primeira pergunta, né? Como é que elas se conectaram nesses mundos de networking, de grupos de conselhos. Porque se elas, né, se todos nós aqui, a gente não se mexer, não se movimentar, as coisas não acontecem, né? Ninguém vai bater na sua porta. Não esperem isso, não vai ser de um dia para o outro. Né? É uma carreira de longos anos. Então, a gente tem que estar... Então, assim, utilizem isso a seu favor. Já é uma dica para você começar hoje mesmo. Pense em qual grupo que você pode entrar. Entra aqui para o Êxito. Tem um nível de networking aqui altíssimo. Já é o primeiro passo. Entra aqui para o Êxito. Depois disso, você vai se conectar com as pessoas. E, naturalmente, assim como aconteceu na vida de vocês, as coisas vão surgir, as oportunidades vão surgindo, os caminhos aparecem. E falando isso, eu acho que é importante aqui, acho que tem muita coisa para a gente falar, mas eu queria abordar um pouquinho para contextualizar um pouquinho mais do passado de vocês e a gente focar no presente, como é que está a carreira de vocês e o que vocês já estão planejando para o futuro, que eu sei que são muitas coisas. Então, para começar, eu gostaria que vocês contassem um pouco mais da jornada pessoal e profissional de vocês. A Lilian começou falando que começou aos 12 anos, né? Já sabendo que era... A gente nem falava disso, né? Essa palavra de empreender, né? Não sei, é uma palavra nova para mim, na minha realidade. A gente via, assim, na Globo, pequenas empresas, grandes negócios, mas... Acho que, assim, é uma coisa muito cultural que a gente está trabalhando nessa transformação aqui hoje. Porque se a gente não falar desde a escola, não promover uma educação que tem que trabalhar, não tem que ter vergonha, tem que estudar, tem que trabalhar, tem que ser honesto, é isso. Acho que esse é o propósito do Êxito também, né? Da gente democratizar a educação. Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho mais dessa jornada pessoal e profissional até vocês se tornarem essas grandes executivas de sucesso. E também, já uma outra pergunta, se vocês... o que é sucesso para vocês? Se vocês acreditam que vocês chegaram no topo ou onde vocês ainda querem conquistar? Tá. Foram 3 perguntas, na verdade. A gente consegue responder. Né? Você tentar aqui, ó. Ser rapidinho. Mas a história é longa, né? Porque acho que tanto eu quanto a Tamares temos uma trajetória longa e muitas coisas aconteceram, sem dúvida. Inclusive, eu tô curiosa para te ouvir. Eu vou falar o meu rápido, que eu quero ouvir você. Mas, Van, eu comecei aos 8 anos de idade, na verdade. Os meus pais, quando eu era mais novinha, eles me colocavam, não, eles trabalhavam o dia inteiro e eu estudava período integral na escola. E quando eu não estava na escola, eu ficava com eles no comércio. Tá. Então, ele me ensinou a dar valor ao dinheiro, porque ele fechava o caixa à noite e me ensinava a amarrar no elástico o bolinho de dinheiro ou o bolinho de ticket, porque naquela época o ticket era papel. Então, eu dobrava a nota, eu posicionava a nota, eu entendia a importância do dinheiro. Então, ele me ensinava a guardar aquilo, me ensinava a contar aquilo, me ensinava a atender o caixa. Então, pequenininha, eu já fazia isso. Aí, com 12, foi quando eu resolvi ter o meu negócio na frente do comércio dele, porque minha mãe ia na 25 comprar amenities e eu via as coisas ali. Aí, eu tive a ideia de comprar brinquedos. Você já foi co-founder e CEO aos 12 anos. Aos 12 anos. Mas com que dinheiro? Porque meu pai não me dava dinheiro. Ele dava dinheiro para os meus irmãos, porque eles eram homens. Então, eu não tinha a Lilian, você vai ganhar mesada, não. Tá. Mas o meu irmão mais velho, ele me dava o ticket de alimentação dele, porque eu ajudava ele. E eu trocava aquele ticket que eu recebia com meu irmão com meu pai. E transformava em dinheiro. E com aquele dinheiro, eu emprestava para os meus irmãos a juros, porque às vezes eles precisavam, eu guardava. Eu tenho um cofrinho até hoje, esse cofrinho fica guardado lá no meu pai. Onde eu colocava o meu dinheiro, eu emprestava. Então, eu comecei a entender que se eu tinha 10, como é que eu transformava em 12? Como é que eu transformava em 13? Que demais! É meio maluco, mas assim, isso é importante para a gente trazer para os jovens, né? Para quem está começando, para as crianças mesmo, darem valor ao dinheiro. Entender que ele é importante, que você tem que cuidar dele. E eu faço isso com as minhas sobrinhas, de explicar a importância do dinheiro. E depois, com 12, fiz isso, acabou não dando certo, identifiquei a persona, fui vender brinquinho na frente do comércio, não deu certo. Literalmente, um tabuleiro de botão e caixas de cerveja. Eu coloquei na frente do comércio dele. Aí com 14, nisso eu comecei a estudar informática. Comecei a fazer cursinhos de informática. Aí com 14 já tinha terminado. A dona da escola me convidou para ser monitora. Eu fui ser monitora. O professor faltou no dia que eu fui ser monitora. E aí ela virou para mim e falou, olha, tem gente na sala. Era noite, horário noturno. Eu com 14 anos. Falou, olha, entra na sala para dar aula. Ela me deu um avental. Eu dobrei.
olhei a apostila e entrei para dar aula. Como Dali diz mudou. o Faustão, quem sabe faz ao Você vivo. sabe, faz ao vivo. Só que eu saí da sala, depois que concluí a aula, ela virou e falou, olha, agora você assume 8 turmas, se você quiser que o professor não vai vir mais. Gente! E eu virei professora com 14 anos de 8 turmas. Aí dali eu fui seguindo com o CIE, buscando cursos, aprendendo no CIE. Aí no próprio CIE eu ganhei uma bolsa de estudos da Cisco, que eu fui fazer a prova sem saber sequer o que era. Eu vi lá, bolsa de estudos, eu era seca para bolsa de estudos. Eu olhava, vou fazer. Aí passei na bolsa, na prova, cheguei lá na João Dias, saindo da Zona Norte. Fui no dia da inauguração do curso, subi, a mulher falou, você que é a Lilian? Eu falei, mas como é que você sabe? Ela falou, você é a única mulher entre 25 homens. Eu fiz uma formação, eu era mais nova e a única mulher. E aí, com 17 anos, eu tinha terminado a formação, o professor da escola, aí eu já tinha virado professora do CIE, porque o CIE já tinha me chamado para virar professora. Aí terminei a formação da Cisco, o professor também me chamou para ser... comecei a ser professora da Cisco, depois professora do CIE, ou seja, do próprio curso que eu fazia. Que legal. Aí surgiu a IBM. Aí nisso com a IBM, foram 16 anos de carreira, quase 16 anos, 9 posições, envolvendo cadeira executiva, onde eu atendia, eu era uma Business Development Executive, uma BDE, né, onde atendia vários C-levels de empresas, desenvolvia grandes negócios, atendia parceiros de negócios. Só que eu fui passando por várias fases. Cheguei a ser gerente de pessoas, liderando pessoas, tendo equipe. Eu fui a gerente mais nova na época, com 26 anos na área comercial. Normalmente você vai para uma área staff como gerente, para depois ir para uma área comercial. Já entrei na comercial direto. Já foi no furacão, né? A Tamara sabe bem, entrar no furacão de uma corporação na área comercial e nova. E entrei atendendo na América Latina. Várias coisas foram acontecendo. E fui para a Índia, fiz assignment na Índia. Aí nessa minha trajetória toda, foi acontecendo de levar clientes para fora, ir para eventos externos. E aí foi surgindo as outras pastas, né? As outras coisas. Você foi criando suas oportunidades. Sim. E aí surgiu a Anefac, que eu entrei como head de... Na verdade, eu era vice-presidente de tecnologia, que hoje eu estou como head de startups e empreendedorismo, que é uma pasta que faz sentido agora, né? Com o que eu estou fazendo. Aí surgiu o Instituto Êxito. Nisso surgiu a oportunidade de, nas férias, sempre fazia nas férias, e viajar, ir para o Vale do Silício, conhecer o ecossistema startup. Isso é uma dica muito importante, né? Porque 99% da população, não vejo a hora de tirar férias, não me mais trabalhar. Viajando. Gente, não existe férias. Basta a gente estar ali, se você, tudo bem, quero sair de férias, mas se conecta, entra no avião, conversa com a pessoa que está do seu lado, conversa com a aeromoça, conversa com a pessoa do ônibus, você está ali tomando sol, conversa com o vendedor que está te atendendo, né? Pergunta o que ele está ali, como é que está o mercado, está vendendo muito, não está. São essas dicas, né, do mercado que a gente sente se o Brasil está indo bem ou não, né? Exato. E não existe férias, né? Inclusive, as minhas férias para ir para Israel, eu conheci a Vanessa, nos conectamos, fomos juntas conhecer o ecossistema de Israel, somos amigas até hoje e que perdure para sempre, onde a gente se conheceu, conhecemos o ecossistema. Eu fui para o Vale do Silício na Califórnia, mas depois eu fui para o ecossistema de Israel. Ter essa mudança de mindset, né? Ter essa experiência, essa vivência, e foram férias. E acho que a gente tem que aproveitar as nossas férias melhores, né, gente? Curtir, descansar, relaxar, mas se dá para fazer alguma coisa que nos leve para um próximo nível pessoal e profissional, acho que isso é importante. E aí várias coisas foram acontecendo, a rádio, como colunista da rádio, colunista de alguns veículos, formação de conselho, onde eu tive a oportunidade de conhecer essa mulher incrível. Aí depois a Academia Europeia de Autogestão, o livro, várias coisas vão surgindo e a gente vai se conectando. E tem mais coisa que vai surgir por aí, porque eu estou trabalhando nisso, inclusive já estou lançando a minha mentoria no ecossistema de startups. Sou mentora de alguns programas do Roberto Niachik, mentora no próprio Mentor Experience e coordenadora acadêmica do programa. Várias coisas que eu fui pegando, né? É o que a Tamares falou. Nessa trajetória inteira, o que está tendo de oportunidade? O que dá para a gente abraçar, segurar e transformar? Então, acho que eu sou muito isso, né? E essa minha trajetória veio trazendo isso. E tem mais coisas que vai acontecer que a gente vai falando aqui no decorrer. Sim, amei. Já tenho muitas perguntas de tudo isso que você falou, mas conta você, tá? Um pouquinho. Primeiro, fico super feliz. E eu tenho certeza, gente. A Vanessa está aqui fazendo algumas perguntas, mas ela também tem uma trajetória incrível.
né? E eu fico feliz quando a gente se encontra dessa forma, que é para compartilhar. Sim. Né? Cada uma traz a sua jornada e quando a gente olha, muito provavelmente a gente se escorregou ou teve aquela dificuldade em momentos muito parecidos, né? Não é Com fácil. certeza. Esses caminhos, eles não são fáceis, né? Começar também não é fácil. Até decidir o que você quer, a gente, por isso, começa fazendo. E no meio desse caminho você vai descobrir, de fato, o que te move. Que eu falo, são as crenças. A partir do momento que você acredita que aquilo é possível, você começa a trabalhar, claro, nada acontece, né? Assim, num passo de mágica. Sim. Mas você começa a trabalhar e as pessoas ao redor, eu acho que, né, a gente fala energia, universo, mas as pessoas percebem quando você está obstinada, né? Com Quando certeza. você acredita. Falam, uau! E vem, as mãos, elas começam a aparecer por esse caminho. Isso que eu acho mais bacana. Não existe a gente falar, ai, nossa, que trajetória incrível. Ela fez tudo isso sozinha? Não, a gente não fez isso sozinha, né? Algumas mãos apareceram pelo caminho, a gente, né, foi puxada e também ajudou muita gente. Não tem outra forma disso acontecer. E aí, olhando lá para trás, eu vejo um pouco, né, muito parecida a figura do pai. Olha como é importante o pai, a mãe, Sim. né, a base familiar. É por ali onde tudo começa. Com certeza. E aí depois a gente vai se relacionar com o mundo. Meu pai vinha da área de automação industrial, que eram os primórdios lá, né, de tecnologia. Eu achava aquilo incrível, aqueles circuitos, né, os painéis eletrônicos, as máquinas já faziam coisas sozinhas, isso, né, mais de 30 anos atrás. Mas ele era um homem, né, claro, cada um dentro de uma família muito tradicional, do interior de São Paulo. Tá. Ele até me levava, eu lembro que era bem jovenzinha, para ir com ele na fábrica, né, que ele trabalhava, chegou a Você trabalhar. é filha única? Não, tenho mais uma irmã, né? Tá. Eu sou a mais velha. E eu lembro que em algum momento, ele se separou da minha mãe muito jovem, eu fiquei com os meus avós, com o meu pai e minha irmã. E tinha também um primo, a família grande. Mas eu lembro que ele, naquela época, ele me levava para o trabalho. Eu tinha 7 anos, eu lembro que era bem jovenzinha. Isso acontecia, né? Assim, o pai levava um filho pequeno para o trabalho. Eu lembro que eu via aquelas máquinas gigantescas. Ele falava, fica quietinha, não mexe em nada. E ele, né, estava ali já. Mas tudo passou pelo estudo, né? Ele também veio para cá, família bastante humilde do interior de São Paulo, estudou, fez um Senac, foi se profissionalizando, entrou na área de automação. E eu olhava aquela diferença, como o estudo muda a vida e a trajetória de uma pessoa que impacta uma família. Transforma, né? Transforma. Então, ele transformou a vida dele, que depois transformou, né, a minha, e a família toda acabou olhando a capacitação, o estudo, como uma ferramenta de transformação de vida. E eu falei, é isso que eu quero. Sim. Mas ele dizia, não, isso não é para mulher. Isso aqui é o papai, é homem, né? Você gosta de exatas, já gostava de fazer conta. Ele falou, você pode ser professora de matemática. Com o maior respeito que eu tenho aos professores e à matemática. Mas não era aquilo que eu queria. Eu queria outras, né? Ele já viajava, começou a trabalhar com empresa multinacional. Imagina, a gente caipira, vendo aquilo tudo, literalmente. E era aquele, eu falei, esse é o caminho, eu quero ver outras culturas, eu quero isso que ele também, que ele me conta. Foi a minha inspiração, foi naquele momento. Claro, minha avó organizando toda a família, isso também, acho que cada um é uma peça que vai compondo. O bacana é a gente poder tomar essa decisão. Sim. De fato, eu prestei FATEC, não passei, viu, pessoal? Hoje eu dou palestras, né, no Instituto Paula Souza, olha que bacana. Eu me formei em Direito, mas eu achei um caminho para chegar em tecnologia. E a primeira empresa, realmente, de fato, foi a segunda, foi a HP. Então, eu dei um jeito de me capacitar e me apresentar para a HP, porque eu queria entrar no mercado de tecnologia. Que legal. Mesmo fazendo, na época eu ainda estudava direito. Então, essa coisa da crença. Eu acredito que eu vou para a tecnologia. Puxa, mas você faz direito. Sim, eu faço direito, eu negocio os contratos de tecnologia. Olha só. E esse foi o caminho de entrada. Então, nem tudo vai acontecer de uma forma muito linear e perfeita. E a partir daí, a gente vai montando esse Lego, esse quebra-cabeça, mas eu acho que tem que ser algo que faça sentido, que te deixe feliz, que te motive a acordar todos os dias. Com certeza. Se for só para acumular, olha, vocês comentaram muito, acumular conhecimento é bacana, mas realiza, o que você faz com aquilo? Como é que da teoria você liga à prática? Sim. É aí onde a gente se conecta com o mercado, eu falo. Eu gosto muito da academia, né? É importante porque é a base teórica, as instituições, né? As universidades, mas a gente tem ainda
uma ponte que tem que ser construída entre a academia e o mundo corporativo. Com e as certeza. empresas que empregam e que giram a economia do nosso país. Eu acho que... Tem um buraco, né? Tem, e acho que o nosso papel é construir essa ponte, né? Sim. Claro, a gente fala, se nutre muito do conhecimento, da academia, que é importante, mas eu sempre fiz questão de voltar do meu mundo corporativo e voltar para contar, né? E comecei e foi um convite de um amigo, e as coisas acontecem, né? Para palestrar na FATEC. Eu falava, pessoal, eu não passei, vocês são melhores que eu. Então, vocês já estão de um ponto de partida melhor que o meu. Então, é possível, né? Agarrem o que vocês acreditam e se capacitem, se conectem com as pessoas. Acho que a gente fala de uma forma ainda muito romântica sobre networking. É algo importante. Concordo, construir sim. essas relações, mas de maneira genuína. Sim, o Tem que ser net weaving, genuíno. né? Eu acredito muito mais no net weaving. Então, se conecte com as pessoas. É o tal de... Eu, às vezes, recebo uma mão estendida, mas eu também estendo a minha Sim. mão. Então, Sim. isso ao longo da trajetória vai contar quem é você na hora de se relacionar com o mundo. Independente do que a gente acumula de cargo, né, de experiência, ou esses títulos muito bacanas que a gente Sim. olha, a gente se orgulha. Claro que a gente se orgulha, né? Foram muitas horas né, de sono aí perdidas, não perdidas, mas investidas para um sonho. E aí você fala, puxa, chegou lá. Olhando para trás, fiz muita coisa, né? A gente fez muita coisa. Mas quando a gente olha para frente, as possibilidades deixam a gente ainda mais empolgadas, né? Eu me sinto muito feliz em poder escolher. Acho que no final, o poder da escolha, isso sim faz sentido para mim, isso não tem preço. Isso realmente não tem preço. E ter a liberdade, né? Isso é super importante. Agora eu queria reforçar o tema do networking, do net weaving, como ela bem Conta colocou pra aqui. gente, Li. O net weaving, ele traz, eu falo que são conexões através de teias. Eu me Tá. conecto com você, mas sem ter interesse. É uma conexão desinteressada. Genuína. Genuína, assim, a gente se conheceu, a gente se conectou. Pode ser que saia algum negócio, pode ser que saia. Pode ser que você vire para mim e fale, Lilian, quero gravar um podcast, chama uma mulher bacana. Poxa, eu tenho uma mulher bacana para chamar, vou chamar a Tamares. E vamos gravar, ou seja, vamos construir coisas juntas. Você nem sabia se eu ia conseguir ou não. Sim. Você se conectou comigo sem um interesse, entendeu? É só um exemplo aqui. Mas a gente tem que pensar nas conexões dessa forma, porque eu acho que o mercado corporativo ele trazia muito disso, da gente olhar e falar, vai lá, faz o networking com fulano, que tem um contrato aqui, ó, no valor de tanto para você fechar agora. Aí você já ia para, pegar aquele cliente, já é para fechar. Calma. Como se fosse uma guerra, né? Exato. Conhece o cliente, entende se é aquilo que ele precisa, se é realmente aquele contrato daquele jeito que ele tem que assinar, se aquilo vai entregar valor para ele, porque depois ele vai fechar outra com você. Eu, graças a Deus, tenho as conexões com C-levels das empresas que eu atendi, de sair para um almoço, de ter uma conversa, de ir para uma reunião, mesmo sem estar mais na corporação que eu estava. Sim. E foram coisas que eu fui construindo, porque esse era o perfil, Lilian, né? Uma vez um vendedor virou para mim e falou assim, eu fui num cliente e eu era de uma área. E aí eu identifiquei uma oportunidade de uma outra área, que não era minha. E virei para ele, olha, esse cliente tal aqui, ele está precisando disso aqui, você tem essa solução. Passei teu contato, fala com ele. Ele virou para mim, mas por que você está fazendo isso se não é da sua área? Você não vai ganhar dinheiro com isso? Tipo, obrigado, né? Me agradeceu, mas você não vai ganhar. Eu falei, mas o que tem? Eu tô vendendo para você, vai lá, fecha ele. Sim. Cara, vendedor normalmente com um carro e com outro. Eu falei, não, peraí, a companhia precisa disso. Se o cliente está precisando, eu vou resolver o problema dele. Maior, né? Porque eu vou resolver o problema do cliente. Então, tem que parar isso. Inclusive, as mulheres têm que parar com isso. Tem que ter sororidade, tem que se ajudar. Tem que parar com a competição de tipo, não vou contar, não. Porque senão ela vai sair na frente. Vai que ela rouba a minha ideia. Vai que ela rouba a minha ideia. Para! Pensa como é que aquela mulher pode te ajudar a fazer o teu negócio, a te ajudar a tracionar. Porque a gente se ajuda muito mais. É sério, a mulher tem um poder que ela não sabe o poder que ela tem na mão. Só que ela tem que se ajudar, ela tem que pegar na mão aqui, Sim, e falar, com vamos certeza. fazer acontecer e fazer Juntas. acontecer. Então, tem que estar muito claro isso. E eu acho que falta. Então, só queria reforçar esse ponto, porque essa chavinha, inclusive para o empreendedorismo feminino, ela tem que mudar. Sim. A gente tem que se ajudar. A gente estava falando do filme da Barbie, né? Que o filme da Barbie foi um pouquinho forte ali. Tá linda de Barbie hoje. A chamada, que, assim... Mas foi interessante, do sentido de, olha, vamos se unir e mudar a história aqui. E não que a gente tenha que tirar os homens do contexto, muito pelo contrário. Eu amo meu marido, quero ele do meu lado, quero ele fazendo negócios comigo. Os meus amigos que são homens, vamos fazer as coisas acontecerem juntos. Não você aqui, eu lá. Mas se tem mulheres que são minhas amigas, que estão ali comigo, me ajudem.
porque eu te ajudo, não tem que ser separado, Sim. né? Então, eu acho que isso é uma questão de maturidade e também cultural, que a gente está mudando, né? No começo tinha isso, e tinha mesmo, Van. Sim. Porque a gente Eu acho que ainda tem. Não, sim, ainda tem, mas eu acho que a gente se blindava, né, muito mais. Eu acho que agora está um pouco mais diferente, porque a maturidade vai vindo. Então, quanto mais maduras as mulheres forem, melhor vai ser para o nosso crescimento. Então, vamos amadurecer mais cedo com relação a essas coisas e Sim. trabalhar as nossas crenças limitantes, como a própria Tamares falou aqui, no sentido de, olha, não é mais como era antes. A gente está aqui para se ajudar. Tem pluralidade no que está sendo feito, né? Então, eu acho que esse ponto é importante a gente reforçar aqui, principalmente pensando no êxito mulher. Com certeza. Eu queria... Vocês estão falando aqui, minha cabeça está borbulhando de coisas para perguntar para vocês. Mas eu queria abrir 2 parênteses. Primeiro de tudo, o quanto que a gente tem que estar de coração e de ouvidos abertos a conversar com as pessoas, e a gente não tem ideia do quanto que uma simples conversa, uma simples conexão pode transformar a nossa vida. Vou dar um exemplo real. Você comentou que a gente se conheceu em Israel. E a Lilian, ela me convidou para participar do Êxito, e você que me convidou para participar da ANEFAC. Então, assim, isso foi aqui há praticamente 4 anos atrás. Então, quanto que cada momento, cada convite da nossa trajetória pode transformar e perseverar, né, por muito tempo. E que eu poderia ter falado não, eu poderia ter falado ou ter entrado e não ter dado valor àquela oportunidade, mas eu acho que são muitos passos que a gente tem que fazer, a gente tem que estar em constante movimento. Então, o quanto que um convite, você tem que agarrar aquele convite e falar, não, isso daqui pode ser um sinal, vai mudar minha vida, vai fazer bem pra mim, vou me conectar, vou descobrir como é que é, vou ver se dá certo. Se não der certo, tudo bem também. Mas acho que o importante é a gente tentar, né? E mal eu sabia 4 anos atrás que... Parabéns! Que Eu fico super estaríamos orgulhosa. aqui hoje, né? E trabalhando juntas. Então, eu fico muito feliz. E eu queria trazer isso para quem está assistindo a gente. Não só da força do feminino, que eu acho isso muito importante da gente, mulheres, se unir, ninguém solta a mão, uma ajudar a outra, mas das conexões em geral. A Tamares falou uma coisa muito importante. Ela se formou em Direito, mas ela começou a trabalhar em tecnologia. Tipo, gente, na nossa época... Impossível. Era impossível, porque a gente tinha que ser uma caixinha, né? Não, vou ser administradora, vou ser advogada, vou ser médica. Era só aquilo, era super tradicional, né? Ninguém incentivava a gente a mudar, a ser dona da sua carreira, a ser empresária. Ninguém, assim, para você conseguir, né? Eu trabalhei em multinacional por mais de 15 anos também. Então, aí é um outro assunto que eu quero entrar agora com vocês. O quanto que é difícil, né, pra gente como mulher, trabalhar num ambiente que é 99% masculino, quanto que é difícil a gente criar as nossas oportunidades, a gente ser reconhecida, né, que a gente não tá ali, não é porque você é mulher que você se resume ou se limita a ser uma coisa, né? Igual, é uma coisa muito cultural, né? Um movimento muito grande que a gente tem que fazer, igual o seu pai falou. Isso não é coisa de mulher. Então, é um negócio, assim, que vem enraizado, né? Vem de geração em geração. E não é que uma pessoa fala isso pra gente que é por mal que ela tá falando isso. Ele me dava o exemplo do como era bom a área dele e me dizia outra coisa. Ainda bem que o exemplo arrasta, né, gente? Vamos partir do exemplo. Sim, com certeza. E aí eu queria trazer agora, assim, para esse momento de vocês de carreira, de multinacional. Tenho certeza que vocês têm infinitas histórias de preconceitos, né? Porque de infinitas histórias de situações ruins, adversas que aconteceram. Mas eu queria aqui que vocês contextualizassem esses momentos, essa trajetória, assim, alguma coisa que venha na cabeça de vocês, tipo, eu sou mulher, eu fui atrás da minha carreira, eu conquistei o meu espaço, é o que você falou, a gente tem orgulho, né, das posições que a gente conquistou, e a gente tem que se empoderar disso e falar, caramba, eu sou aquela mulher no LinkedIn, eu sou tudo isso mesmo, não é fácil ser tudo isso. E que sirva de inspiração para outras mulheres que estão vendo aqui a gente hoje, para falar, caramba, se elas conseguiram, eu também consigo, né? O Janguier fala muito disso na palestra dele, né? Se eu conseguir, você também consegue. E é possível, né? E eu queria escutar isso de vocês da carreira, dessa jornada de multinacional, competição, essa coisa louca que acontece. Foi uma decisão, né? Foram
todos os anos da minha carreira, 100% dele, eu decidi trabalhar para empresas que não eram brasileiras. Eu queria entender o que era isso. Foi uma decisão. Você já tinha esse já objetivo. tinha. Meu pai trabalhava para, né, holandesa, era Bosch, Philips, mais europeias ali. E eu falei, eu quero trabalhar para empresa americana. Eu quero entender como eles eu quero, né, a gente fala role model, né? Qual é o modelo a ser seguido? Por que eles fazem diferente? Eu queria saber. Falei, eu vou lá, quero trabalhar para essa turma e entender como eles fazem. Que legal. E foi uma decisão de vida e de carreira. Eu quero extrair o melhor, né, no bom, fazer a melhor troca com essas empresas. E eu sempre levei isso muito a sério. É uma troca justa. Eu entrego o que eu tenho de melhor e eles, né, também me entregam do ponto de vista de salário. Eu nunca foi só o salário também. Sim, a minha negociação sempre teve um componente de capacitação oficial também. O que tem de melhor no mercado? É um MBA, é um curso de psicanálise. Gente, eu fiz psicanálise, né, lá há 4 anos, para tomar melhores decisões de como gerir a equipe, que na época eu era muito jovem também, tinha uma equipe grande na América Latina. Mas eu queria saber como outras culturas faziam. Mas, por outro lado, eu sempre tive também muito claro que eu queria traduzir o que tinha de melhor, sendo mulher, sendo brasileira, né? Quando eu sentava na mesa, em que, claro, muitas vezes não tinha ninguém, nem da América Latina, eu fazia questão de dizer o que tem de bom no Brasil, nos profissionais brasileiros, e que existia uma grande oportunidade aqui de ter, né, as empresas americanas. Na verdade, eu traduzia a nossa realidade. O meu papel era alianças e parcerias, eu dei uma sorte danada, se é que pode chamar de sorte, mas foi por aí que eu entrei, conectando pessoas e empresas, montando um Lego para oferecer a melhor oferta de tecnologia para o mercado. Então você tinha que ser uma ótima negociadora. O direito me ajudou nisso. Que legal. Isso acabou se tornando um valor para essas empresas. Então, é o que eu digo. Por outro lado, eu fazia questão de deixar gravado, sou mulher, sou brasileira e tenho uma qualidade, trabalho com governança, trabalho com ética e eu consigo escalar o seu negócio dentro da regra. Então, esse foi, né, não é fácil, é o que você falou. Durante esse caminho, muitas coisas aconteceram, mas eu estava tão claro o que eu ia fazer que eu não investia muita energia. Eu ouvia e continuava. Ignorava, né? Porque você quase estava ali no isso. seu foco. Claro que eles vão deixando algumas marcas. Sim. Mas cada uma delas eu dava, né, eu tinha uma forma, né, muito diplomática de devolver uma informação com consistência, trazendo dados, fatos, né? Toda vez que você traz um dado e um fato, você descaracteriza o pessoal. Claro, eu ficava chateada, eu não gosto, puxa. Gente, essa né? dica é muito Estão importante. falando de mim, estão falando da minha capacidade. Sim. Mas espera aí, eu vou dizer como é que isso... Deixa eu traduzir na linguagem que ele consegue compreender. Ele entende com dados e fatos? E aí você vai aprendendo como lidar dentro desse... É um ambiente agressivo? É um ambiente que hoje tem 20% de mulheres, hoje, no geral, né, em tecnologia. Sim. Quando a gente sobe para gerência média, diretoria, vice-presidente, é muito menos. A gente está falando de 5% aí, ainda é muito pouco. Mas ao invés de se debater com esse mercado, ou com essa é a regra do jogo. Entende o jogo, né, e se capacita para jogar nele. Essa foi a minha escolha naquele momento. É um jogo difícil? É um jogo difícil, né? A Lilian sabe. Sim. Mas essa é a regra? Ok, então eu vou me tornar parte desse jogo, trazendo a minha verdade, né, o meu valor, sem desrespeitar ninguém, mas também impondo um espaço de respeito. Sim. E eu acho que isso fui para outras culturas, quando a gente vai para o México, brinca muito, e lá vem a Tamares luchona. É a que luta pelo que ela acredita. Olha só. E é isso, eu luto pelo que eu acredito e eu gostaria que tivesse mais pessoas, né, próximas de mim para a gente poder trocar isso. A gente vai abrindo o caminho. Alguém abriu o caminho para nós e a gente vai abrindo o caminho para, né, para vocês também que estão chegando. Mas eu acho que só esse clique aconteceu tem 4 anos. Olha, tá tudo entre 3 e 4 anos, né, a gente está falando aqui. Que foi um evento de um lançamento de um livro no Brasil, Como as Mulheres Chegam ao Topo. É uma tradução, How Women Rise, da Sally Helgesen. Tá. Ela é uma professora de Harvard, ela fala desse tema há mais de 30 anos. E ela escolheu escrever um livro para mulheres, né, que ela olhou lá uma série de histórias. É muito bom, super recomendo, viu, gente? Mas ela me deu um clique. Primeiro que ela tem uma tranquilidade, a maturidade, né? Ela tem acho que mais de 70 hoje e já fala mais de 30 do assunto. E aquilo realmente me tocou. Ela vinha do mercado corporativo, escrevia discursos para presidentes de empresas,
E ela falou, só tem homem, assim, eu preciso preparar mulheres. E ela se tornou coach, né, a partir daí, junto com, ela se uniu, né, ela era amiga do maior coach global de presidentes de empresas e de países, né, que é o Marshall Goldsmith. Caramba. Então, de novo, ela sozinha não, ela fez a parceria com um homem, e olha, tanto tempo, Unir forças, né? 30 anos depois, ela escreve um livro junto com ele. Ela quer a perspectiva do homem bem-sucedido para também trazer a perspectiva das mulheres bem-sucedidas. E é isso, porque no mundo a gente vai encontrar homens, mulheres, enfim, independente da sua escolha, a gente vai ter que trabalhar juntos. Somos seres humanos, eu acho que a gente tem que, a partir dessa premissa, somos seres humanos, o que os seres humanos querem ajudar entre si. Eu, por exemplo, eu passei por diversos desafios. Eu sempre, na maioria das vezes, eu era a única, ou tinha mais 2 mulheres no time, onde eu tinha também que orquestrar ali o que eu estava fazendo. Eu cheguei a ser líder de pessoas, que nem na área de vendas, onde eu tinha times mistos, e eu tinha que ornar esses times e fazer com que eles se entendessem e se ajudassem. Desde trabalhar a rivalidade, trazer integração, o respeito, né? Conquistar o respeito, porque eu era mais nova muitas equipe. vezes. Sim, sem dúvida. Cultural, por exemplo, respeitar as culturas. Ela comentou do México. Eu fui para a Índia. Eu fui para a Índia, era a única mulher, não, era a única brasileira. Eu era mais nova. Comigo era um sueco, onde a gente foi para desenvolver um projeto de consultoria, numa ONG, onde a gente ajudava através de um projeto social que era da IBM. Fiquei um mês lá, estudei a cultura antes. E eu tive que me adaptar a ter uma pergunta tipo, Lilian, os seus pais já escolheram quem vai ser o seu marido? E eu olhar e falar, não, ainda não. Ainda não. Porque eu não ia discutir com ele, que ele não tem, não vale nem a pena. Não, ainda não. Porque assim, a gente às vezes tem que se adaptar, tem que entender onde a gente está e respeitar a cultura, porque as pessoas têm culturas, né? Sim. E isso faz parte. Óbvio que aos poucos a gente vai ganhando nosso espaço. Limitação de conhecimento Exato. também, né? Não, e tem coisas que envolvem o aspecto religioso. Você tem que saber, peraí, essa pessoa é assim. É igual o cliente, gente. O cliente, você tem que entender o perfil dele. Olha o LinkedIn, entende as características dele, busca saber um pouco mais dele, até para você saber o que você vai conversar. Porque às vezes as pessoas elas não pensam da mesma forma, mas você tem que entender qual que é o momento que ele está para poder atender ele. Então, acho que isso até a Tamires deve ter passado muito, tipo, olha, eu sou boa, deixa eu te entregar o que você precisa. E não é porque eu sou mulher, não. Eu sou uma profissional, então eu tive muitas coisas nesse aspecto no meu ambiente profissional, sim. Tive muitas barreiras, cheguei a ter posições só ter a promoção depois e tá tudo ok. Porque eu tive que mostrar ali, ao trabalho, funcionou, opa, agora veio a promoção, não veio tudo junto? Teve outras situações que não, que já veio a promoção junto com a mudança de posição. Mas eu encontrei várias coisas, mas que eu falei, ok, eu estou disposta a pagar esse preço, estou disposta a fazer isso acontecer, porque é para o meu desenvolvimento. E uma coisa que eu concordo com a Tamires, eu sempre busquei olhar treinamentos. Então, a maioria dos treinamentos que tinham na corporação, eu fazia. Sim. Nas férias, eu buscava fazer cursos que eu buscava. Por exemplo, fui para o Summit da Singularity University. Fui por minha conta. E eu soube que mais 5 amigos... nos Estados Unidos, não sei se todo mundo sabe. sabe. Na Califórnia. E é uma universidade que ela foca em tocar em soluções que toquem bilhões de pessoas. Então, 1 billion people. E aí, quando eu fui para a Singularity, para o Summit, eu queria ir, só que eu não sabia como ir. E aí eu soube que 5 amigos executivos estavam indo, 5 homens. E aí eu virei para eles e falei, gente, eu quero ir também. Aí eles falaram, Lilian, mas a gente vai alocar uma casa, tudo. Eu falei, mas eu quero ir também. Não, então peraí, vai todo mundo pegar um hotel. Aí o pessoal pegou um hotel, peguei meu quarto, cada um pegou o seu. A gente ia junto pro evento, voltava do evento, todo mundo com, sabe, não tem... E ficou aquela coisa, nossa, mas só tem você de mulher? Só tem eu de mulher. Estou indo estudar, e qual o problema? Porque naquela época tinha, hoje em dia já não tem mais tanto preconceito, mas há alguns anos... Tinha muito. Tinha um pouco mais. O que a gente mais ouvia é menina. Exato. Menina. E fui. E nisso foram coisas que eu fui vendo que, cara, sou eu. É a Lilian. É o que a Lilian tá indo atrás. Eu cheguei a ter pessoas de perguntar, não, mas o que você foi fazer lá? Como que eu fui fazer lá? Oi. E aí você tem que, ao mesmo tempo, com educação, responder o que você foi fazer lá. Que a Tamires ensinou a gente, né? De como responder corporativamente. Não, eu tive uma situação de uma mulher questionar o que eu fui fazer lá. Isso pra mim foi assim... É o que mais acontece, eu acho. Das próprias mulheres questionarem, né? E você fala, não, gente, peraí, não cria barreira, apoia quem está com você, apoia o liderado, faz ele estar junto. Eu sempre briguei pelas coisas dos meus funcionários.
Sempre quis que eles tivessem premiações. Sempre quis provar que eles eram os melhores ali, porque o gerente ele tem que brigar porque todo gerente em cada organização na América Latina, cada um vai brigar pelo seu país, eu vou brigar pelo meu. Cabe ao gestor ali fazer todo um trabalho e te colocar para ir para frente, se você merece. E foi sempre uma coisa que eu fiz. Eu lembro que eu tinha uma gerente que quando eu cheguei para a área, eu desenhei um Y para ela, quando eu queria ir para a área comercial. Ela brinca que ela fala, Lília, depois daquele Y eu comecei a repensar até a minha carreira, porque eu comecei a pensar em Y. Porque a IBM, ela tinha o lado operacional ou técnico, ou ela tinha o lado comercial. Chegou uma hora que eu parei na carreira e falei, eu estava no operacional, era operações. Então, eu atendia os executivos, fazia as reuniões, eles me colocavam em reuniões que eu tocava às vezes sozinha, várias coisas me desenvolveram muito. Só que eu falei, para eu crescer, se eu for para cá, vai demorar um pouco mais e eu não vou ter tanto espaço. Se eu for para cá, eu vou ter mais espaço, vai ter mais desafio. Você criou sua estratégia. E aí eu sentei com ela, falei, por que eu quero vir para essa posição? Por causa disso, disso, eu passei por isso, e aí eu passei na entrevista. Só que a minha gestora anterior não queria nem deixar eu sair, porque ela não queria me perder para a vaga. Tanto que na hora que eu fazia a entrevista, ela falou, você vai, mas você não vai sair. Isso é muito comum no mercado corporativo, né? Sim. As pessoas seguram a gente em raízes. Gente, a gente é livre. Só que você tem que saber negociar. Sim. E aí eu disse para ela o seguinte, eu trabalho mais e preparo alguém, que eu já estava... E outra coisa que eu fazia, eu sempre preparava alguém. Já tem fulano que vai poder tocar isso, eu toco junto, eu não vou te largar. Então eu fiquei tocando as duas coisas... para tocar outra, ou seja, era trabalhando mais, que eu acho que a Tamara também faz isso, para a gente conseguir alcançar o outro objetivo. Então, e faz parte, gente, porque no final da história, todo mundo precisa de resultado, precisa de número, e não tem pronto um outro profissional para já assumir na hora. Tem alguém que você está preparando. Então, prepare seu bench, ou prepare quem é a pessoa que vai ficar no seu lugar, pense qual que é o caminho que você vai seguir, e vá atrás. Então, eu sempre fui atrás. A cada 2 anos e meio, eu trilhava para onde eu ia. Até que chegou o momento de falar, agora é a hora de vir para o mercado empreendedor empresarial e sentir isso. O que é um outro sentimento completamente diferente, maluco, que oscila muito e que você tem que ter muito autoconhecimento e que, ao mesmo tempo, te dá uma série de possibilidades que antes você não tinha, que eu falo que é a liberdade. E quando você fala da liberdade, ela não tem preço. Só que, ao mesmo tempo, você tem muito mais frio na barriga, porque você não tem ali, todo mês, muito orquestrado, organizado no início. Então, você tem que se preparar para isso. Não tem uma multinacional por trás, Exato. né? Com todo o processo desenhado e você é mais uma peça do jogo, né? Você está criando seu jogo. Exato. Só que, assim, ao mesmo tempo, você está criando seu jogo, você sabe até onde você pode ir. O ponto é que você vai pagar um preço, muitas vezes, maior para chegar nesse lugar onde você quer chegar. E aí eu acho que o importante é viver essa jornada com um pouco de leveza, sem se cobrar demais, porque a gente se cobra tanto. Então eu acho que tem que aproveitar a jornada. Eu sempre falo, vamos aproveitar a jornada, vamos fazer divertido, vamos tentar encaixar na nossa agenda coisas que a gente não conseguia antes, para a gente fazer, porque o importante aqui é a gente viver bem. E trabalhar. Eu trabalho até mais tarde, faço várias coisas, às vezes 10, 11, meia-noite eu estou fazendo as coisas que eu tenho para fazer, 1 da manhã. E se eu quiser treinar 10 horas da manhã, eu vou treinar. Se eu quiser treinar 9, eu vou treinar. Se eu quiser treinar meio-dia, eu vou treinar. Eu vou colocar na agenda o horário que eu vou fazer. Se a gente quiser gravar um podcast no horário comercial, a gente vai gravar. Exatamente. Mas sabe, vocês trouxeram aqui aprendizados muito